Boa noite. Mais um domingo aqui. Hoje o nosso tema vai ser escolhas amorosas. Vamos plantar, mais uma sementinha para a semana aí. E a gente vai conversar hoje com o psicólogo Gerson Rossi. E vamos com certeza debater, sobre esse tema que a todo momento, na verdade, a gente se depara, na vida da gente com escolhas, e escolhas essas que com certeza podem ser definitivas, outras vêm como forma de aprendizado, mas que com certeza todas nos ensinam e nos passam alguma coisa, seja de melhor ou de pior. Enfim, deixa eu chamar aqui o Gerson para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Gerson. Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Boa Me ajeitei noite. um pouquinho. O suporte técnico hoje não está dos melhores aqui. Enfim, não estou acostumado a usar o celular, mas tudo certo. Tô te ouvindo super bem. Agora tá. Alô? Tá legal. Aham. Tá, tá legal? Tá ótimo. Bom, Então tá, Gerson, pessoal. obrigada por ter disponibilizado um pouco do teu tempo para vir aqui colaborar com a live, tá? Essa live a gente faz todos os domingos no intuito, então, de propor um novo pensamento, uma nova proposta, de plantar sementinhas, assim, de novos pensamentos, oportunidades, mudanças e tudo aquilo que realmente faça diferença na nossa vida, de acordo com a psicologia. Então, eu te agradeço de novo. O tema hoje, então, como a gente decidiu aí, é escolhas amorosas. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, um geralzão sobre isso aí, o que tu tem para nos dizer sobre escolhas Bom, amorosas. bom, então, Sheila, queria primeiramente agradecer o convite, né? Muito legal poder estar aqui. Eu sou um super fã dessa questão de produção de conhecimentos, a gente poder falar abertamente sobre todos os assuntos, tá podendo conversar de uma forma a atingir todos os públicos e propor uma pequena reflexão de tantas coisas que às vezes a gente vai no automático, né? Ou em termos mais técnicos, preferindo a economia cognitiva, por assim dizer, né? Sim. Eu prefiro, então, eu sugeri a escolha desse tema, né? Escolhas Aham. amorosas, por, por ser acho que um conteúdo que gera muita curiosidade, né? E tem um atravessamento na vida de toda e qualquer pessoa ao longo da sua trajetória, né? Inicialmente, quando a gente fala de escolhas amorosas, não simplesmente aquele amor mais romântico, mas a gente já tem determinadas preferências, a gente já vai escolhendo grupos desde o nosso nascimento, das primeiras partes do nosso desenvolvimento, né? É claro que quando a gente começa a ter interesses românticos, isso acaba eclodindo de uma forma muito mais intensa e por diversas vezes se tornando objetivo e alvo de muitas pessoas, o que por si só acaba por muitas vezes gerar constante sofrimento e uma constante crítica de por que que não está dando certo, por que que eu não estou conseguindo, o que que está acontecendo, por que que meu relacionamento está assim, ou por que que parece que quando está tudo bem eu me sinto inseguro, né? Acho que várias e distintas formas nas quais a gente se questiona sobre essa modalidade. Para falar de escolhas amorosas, né? Acho que antes de tudo a gente tem que falar um pouquinho sobre as noções de apego, né, Sheila? E o que que seriam isso? É a forma como a gente vai aprendendo a se relacionar desde o início da nossa vida. Os primeiros movimentos que a gente vai ter em relação às outras pessoas, aos primeiros contatos de vida, vão estar constantemente linkados na forma como a gente vai se enxergar dentro de um relacionamento e os tipos de relacionamento que a gente vai acabar priorizando. Como assim, Gerson? Bom, pessoal, se eu falasse para todos vocês assim, qual é a primeira coisa que vocês fazem ao chegar num lugar completamente novo? Eu, por exemplo, vou parar e vou observar que lugar é esse, quem são essas pessoas, lugares onde eu me sinto mais confortável, lugares talvez o meu jeito não vai ser muito bem aceito. Eu vou procurar saber os locais e as pessoas nas quais eu vou ter mais identificação
para me sentir seguro. Imagina que quando a gente nasce, isso vai acontecer. Porque é a primeira vez que a gente está se deparando com um lugar completamente novo. Então eu também vou ter que fazer essas buscas e também vou ter que encontrar elementos no ambiente para me definir e para definir para que caminhos eu vou. Só que aí, gente, eu paro para perguntar para vocês. Eu posso mandar um bebê na padaria? Não. Na verdade eu posso, ele só não vai, né, Sheila? É. Por quê? Porque ele não tem um arcabouço teórico e de conhecimentos, inclusive corporais, de se movimentar até lá, de pedir um pão e de pagar e de receber o troco. Então isso já estipula que ele não tem um conhecimento prévio ainda dele para conseguir tomar essas decisões. Então quem acaba fazendo essa consultoria para eles? Os pais, a família, o público que está ao redor dele, futuramente um pouco mais os professores, tutores, colegas de colégio. Todos eles vão estar fundamentando e dizendo um pouco sobre quem é esse bebê, né, que está nascendo, ele é. Então imagina, essas noções de apego vão estar muito vinculadas na capacidade que eu vou ter nas minhas relações com esses primeiros contatos. A gente vai, todo bebê nasce com necessidades básicas, e a primeira delas é de um apego seguro, de um ambiente estável, onde ela consiga se sentir confortável, apesar de muitas vezes, apesar de não precisar dar nada em troca. Uma aceitação que não é incondicional. Então, o que é incondicional, aliás, que não é condicional. É tipo exemplo do bebê, da criança que consegue brincar no parquinho, né, sem se preocupar porque sabe que o pai vai estar ali. Tá, Gerson, mas como é que isso implica nossas escolhas amorosas? Vamos lá, gente. Digamos que a gente vai ter alguns desvios nesse caminho. Que a gente vai ter algumas dificuldades por onde a gente encontra. Talvez pais que sejam muito voltados ao trabalho e que às vezes tenham um pouco contato físico com esse bebê. E esse bebê, pelo temperamento dele, precisa desse contato para sobreviver. Né? O bebê ele precisa do afeto, ele precisa do acolhimento, ele precisa do carinho, a criança precisa disso, né? E é uma necessidade vital. Ao ponto que esse bebê começa a perceber que esses pais não estão tão presentes, como é que ele faz para chamar atenção? Ele chora. É o principal mecanismo de defesa e de ação que ele vai ter. Ao chorar, os pais vêm. Só que, para eu poder chorar, eu preciso de tristeza. Eu preciso de angústia, eu preciso de ansiedade. Se eu pensar que eu sou uma pessoa super... se eu conseguir ter uma ideia de mim que eu sou super autônomo e forte, eu vou sentir angústia e ansiedade? Não. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa abandonável. E nesse momento que eu compreendo a minha vida como uma questão de abandono, isso acaba sendo uma corrente da minha personalidade. A partir daí, quando eu percebo que os meus pais saem, vem essa ideia de abandono, vem a ideia do choro, da intensidade, e os meus pais retornam. O que eu quero dizer com isso? Essa primeira vivência, pessoal, ela vai ser extremamente importante porque o que vai estar por trás de muitas situações é a sensação, o esquema, o pensamento de se abandonar. E por trás disso, a intenção de sobrevivência vai ser, eu só vou me sentir bem se eu tiver alguém perto. Sabe aquela sensação que dá quando a pessoa se afasta? Quando a gente parece que a pessoa não está... quando às vezes ela se atrasa. Ou quando a gente fica sozinho e não sabe muito bem o porquê. Muitas vezes está baseado nessa necessidade que não nos foi suprida lá atrás. E aí o que acontece... Né? A gente acaba tendo a mesma sensação que a gente desencadeou. Essa mesma criança que criou essa noção de abandono, se o namorado ou a namorada se atrasa 10 minutos, a sensação, a leitura que ela vai fazer não é uma leitura racional. Porque a primeira vivência que ela teve foi uma vivência emocional que foi extremamente vital para a vida dela. Ela precisava se entender como abandonável para sobreviver. Aí tu imagina, no momento que ela se atrasa, qual é a leitura e qual vai ser a emoção que ela vai ter? Da sensação de abandono. Sim. E aí, o que ela fazia lá atrás para chamar a atenção dos pais? Chorar. Como é que isso se reflete na vida de um adulto? Talvez gritando, talvez brigando, com intensidade, da mesma forma que foi feito na época. E aí, só que o que acaba acontecendo na relação dela? As pessoas se afastam. E aí parece que ninguém consegue nos corresponder emocionalmente através daquilo.
mas é porque em diversas vezes nas nossas escolhas amorosas, a gente acaba fazendo buscas a serviço de uma sensação que foi gerada lá atrás. E nisso, né, é o que a gente sempre fala de estratégias compensatórias para a nossa vida. O que eu faço com o que eu acredito. Se o que eu acredito é que eu preciso ter alguém sempre do meu lado para me suprir, para me sentir seguro, por exemplo, né, isso está a serviço de pensar que eu sozinho não me basto. Então, quer dizer, eu posso ter a pessoa ali, vai me confirmar esse viés, mas não vai ser o suficiente, porque a visão de mim ainda vai ser aquela. E eu vou precisar de, no outro dia, mais uma confirmação, no outro dia, outra confirmação, e assim por diante. Né? Esse é um dos vários exemplos que acabam acontecendo, pessoal, porque muitas vezes as nossas escolhas amorosas estão baseadas em vivências infantis que a gente julga traumáticas. E essa sensação traumática, ela nos norteia sem a gente ter a mínima noção, nos prende a relacionamentos porque coloca a gente, muitas vezes, como se fosse vital manter aquela relação. Se a gente precisasse ter aquela relação como uma questão de vida, porque já foi, mas hoje não é mais, o contexto é diferente. E aí que essa noção começa a ser completamente desadaptativa. E lembrando, pessoal, que é muito mais fácil para todos nós se manter num inferno conhecido. O que é isso? É aquele momento em que a gente, apesar de saber que a relação possa não ser a mais saudável, eu sei os limites que ela me traz, eu sei sobreviver naquele enquadro. Só que, às vezes, eu posso até ir para uma relação mais saudável, mas me traz muito mais insegurança, porque eu não sei se eu sei sobreviver em algo melhor. Então, sempre que a nossa primeira visão da gente for norteada por esse senso, a gente vai acabar reproduzindo espaços nas quais a gente já conviveu. É verdade. E só fazendo um parêntese aí nessa tua introdução, né, Gerson, que como tudo que nós somos, né, está diretamente ligado à nossa infância, às nossas vivências, né, na nossa vida infantil. E me veio um pensamento assim até contrário, né, de pessoas que se tornam dependentes de outras. E também existem pessoas que, devido às suas vivências na infância, seus traumas, enfim, também são pessoas que não se acham merecedoras ou talvez capazes também de ter outras pessoas na vida delas e que também não estão dispostas a mudar certos comportamentos e que se mantêm sozinhas. E aí elas dizem assim, ai, mas ninguém me entende, ninguém me ama. Mas é que, na verdade, será que o problema está nas outras pessoas? Ou a questão está nelas também, né? São pessoas que são de difícil adaptação às outras pessoas, sabe? Aquela coisa bem singular mesmo. Sim, e eu acho que são coisas bem interessantes da gente poder pensar, né, pessoal? Porque, assim, essas noções, elas estão muito mais vinculadas a um contexto onde a gente pastou e a gente não vive mais. Isso é norteador, por mais que às vezes a gente até sinta um tanto de raiva ao ver essa expressividade emocional, ou às vezes ver aquele amigo cometendo aquela série de erros, ou até erros que a gente mesmo se julga por cometer, a primeira parte é que ninguém se faz mal de propósito, né? Que ninguém se coloca em situações simplesmente por uma escolha pessoal. Existe uma questão emocional que ela está vinculada a uma memória de sobrevivência. Então, a pergunta que eu sempre faço é a serviço de quê, sabe? Essa questão de muitas vezes não se sentir merecedor, acredite, para essa pessoa se manter num contexto adaptável, se manter bem, se manter feliz. Feliz não, mas eu acho que, talvez a palavra certa não seja felicidade, mas se sentir segura, tenha sido criar uma visão de que ela era inferior. Porque isso provavelmente gerariam emoções que fariam ela tomar mais cuidado, que fariam ela tomar mais apreço pelas coisas que ela precisa, que ela precisava dar conta. O problema é quando a gente sai de um contexto e acaba entrando em um outro, nas quais essas possibilidades são completamente diferentes, né? Então, em vez da gente muitas vezes conseguir se compreender numa outra expectativa de avanços, a gente sempre acaba olhando para aquela memória, para aquela situação, né, que o Jeffrey Yang vai chamar de esquemas iniciais adaptativos. Mas são leituras que a gente tem sobre nós mesmos que ajudam a gente a decodificar a informação. E isso está diretamente relacionado nas nossas relações afetivas. Por quê?
Porque o quanto eu me sinto merecedor da relação vai dizer como eu vou agir em frente a ela. Às vezes de maneira mais passiva. A Maria colocou aqui, ó. É verdade que a pessoa faz escolhas amorosas por características que lhe faltam? Sim e não, né? Não dá para ser talvez um tanto minimalista, mas é com certeza todo tipo de relacionamento ele tem algum tipo de interesse, né, pessoal? Então, assim, a gente tem algum interesse em buscar alguma coisa em qualquer relacionamento, seja na amizade, seja em relações de trabalho, seja nas relações amorosas, né? Com certeza, encontrar características na pessoa que nos façam bem ou às vezes até nos dê suporte é extremamente importante, né? E eu acho que até saudável. O grande problema é quando a gente acaba colocando essas expectativas de precisar de algo baseado nesses esquemas, nessas percepções. Porque se eu tenho uma ideia de que eu nunca vou ser amado como eu gostaria, né? E aí eu coloco para mim uma expectativa que eu preciso que alguém que me ame muito, talvez eu vá procurar alguém que tenha um jeito expressivo emocional muito grande, né? E isso teoricamente possa ser positivo. Mas à medida que essa pessoa também tem os seus complexos, pode ser que essa expressão emocional ocupe todo o espaço. Que ela precisa estar falando dela a todo momento, que ela precisa estar se colocando a todo momento. E aquilo que tu buscava de verdade não era uma pessoa mais emotiva, mas alguém que te entendesse. E aí a sensação de vazio ela vai permanecer. E também um grande equívoco também, né, Gerson, é a gente depositar muitas expectativas nas pessoas, nos relacionamentos, sejam eles de amizade, sejam eles de amorosos, porque seres humanos sempre, eles sempre vão Uhum. não corresponder às nossas expectativas da maneira que a gente espera. E é natural que isso aconteça, né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm um certo pensamento de quererem modificar umas às outras, né? E algumas outras também pensam assim que se adaptar a mudanças, né, é uma afronta ou é uma questão. Bom, se bem que mudança sempre dói, né? Então, são pessoas que, digamos que não têm disponibilidade de mudar, de evoluir ou de se dispor a novas realidades. É mais cômodo ficar na zona de conforto. E também baseado nisso, tem uma pergunta aqui da Laura, que diz assim: amar demais sempre é uma dependência ou posse? Depende do que é esse amar demais, do que a gente está falando, né? Eu acho que assim, a gente sempre tem que balizar as nossas relações, os nossos sentimentos por aquilo que nos faz feliz ou que nos traz muita dor. Se esse amar demais está te trazendo dor, está fazendo com que muitas vezes tu te sinta incompetente, está fazendo com que muitas vezes a gente se sinta insuficiente frente ao nosso relacionamento, como se esse relacionamento fosse a salvação da nossa vida. Sim, eu acredito que isso seja um problema. Inclusive, é importante a gente rever em que relação a gente está e com que parceiro a gente está se relacionando para se sentir dessa forma, né? Agora, se tu tem um amor muito grande pela pessoa, se tu te sente muito bem com ela, se tu vê ela e te enche o coração, poxa, eu acho que isso é uma das coisas que todo mundo gostaria, né? Em algum momento. Claro que não dá para ser uma constante, mas aí eu acho que está condizente, né? Eu acho que a gente tem que pensar nossas relações pelo nível, se a parte da felicidade, do conforto, do prazer, ela está muito maior do que a do medo, do que a do desprazer, do sofrimento. Não dá prazer a uma e ter totalmente a outra, né? Mas, inclusive, em até relacionamentos que não são tão bons, ou até mesmo abusivos, sempre existe uma parte que ela é positiva, claro que muito menor, né? Mas em algum tipo de leitura, a pessoa às vezes se sente, de certa forma, protegida, seja às vezes por estar reproduzindo espaços onde ela já viveu, ou mantendo essa visão que ela tem dela, que é extremamente confortável, né? O que acontece na maioria das vezes. Mas acredito que se eu estou feliz, se esse amor me faz bem atualmente, eu acho que está tudo bem. O problema é se está te trazendo muito sofrimento. Aí eu acho importante a gente começar a reavaliar a serviço de que manter esse relacionamento está entrando na vida da gente. Será que é para fazer a gente se sentir competente e capaz de manter um relacionamento? E se é, por que eu estou pensando isso de mim agora? É. Tem outra pergunta aqui da Ângela, ó, que diz assim: Alô? oi? Alô? Voltou?
Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Voltou. Tem uma pergunta aqui da Ângela que diz assim, ó: pessoas com autoestima reduzida tendem a tentar encontrar alguém para suprir os seus vazios internos? Isso influencia nas escolhas? Influencia sim, Ângela. Muitas vezes, né, como a gente falando, as escolhas amorosas podem ser, até pela visibilidade, pela aceitação social que ela traz, uma forma de uma tentativa de supercompensar, hipercompensar as nossas vulnerabilidades. Claro que isso acaba sempre sendo uma armadilha, porque a expectativa que a gente coloca ela é muito grande, porque não está na pessoa, está no nosso desempenho. A gente se cobra um desempenho em cima dessa funcionalidade para sentir que a gente consegue, para sentir que a gente é contrário a isso que está nos dizendo que a nossa autoestima é reduzida. O grande problema é que a expectativa é tão alta, a necessidade é tão grande, que a tendência a nos frustrar é muito maior. Né? Então a gente acaba não conseguindo e isso só confirma aquela ideia de que às vezes eu não sou capaz de me relacionar. Então por isso que eu sempre digo, o relacionamento ele tem que ser bom, ele tem que ser estável, ele tem que ser, ele tem que suprir a gente as nossas necessidades à medida que elas são plausíveis e possíveis. Né? A gente não dá certo com alguém de primeira, de segunda, de terceira, de décimo, é normal, gente. Porque se a gente for parar para pensar, a escolha mais irracional é a gente escolher alguém para passar o resto da vida. Por que eu digo irracional, já? Você é contra casamento? Não, muito pelo contrário. Acho até uma cerimônia linda, né? Inclusive, um dia pretendo. Mas a questão é, olha quantas pessoas existem no mundo. Tu conheceu todas elas para ter certeza de quem é o teu parceiro perfeito? Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Né? Então, o que eu digo assim, pessoal, não deixem de tentar buscar aquilo que realmente vai fazer você feliz. Porque a gente merece tudo isso. Né? Com seus prós, com E seus a contras. oportunidade é uma só, né, Jefferson? Né? A gente, eu acredito muito nesse sentido, né? E falar de escolhas amorosas sempre é muito difícil, exatamente pela questão da cobrança e da pressão que muitas vezes a gente tem em cima disso. Por quê? Porque o sentimento, aquele infantil que a gente diz, que é inato, que todo mundo tem, ele vem com um grande desamparo. E em cima desse desamparo, as mesmas vozes e cuidados que a gente teve na época, que talvez não ensinou a gente a ser compassivo consigo mesmo. A dizer, tudo bem, tu tem o teu tempo para encontrar tua namorada, tu tem o teu tempo para encontrar o teu marido, né? Não tem essa coisa de vai ficar para titia, não tem essa coisa de que tu não pega ninguém, né? Que são questões sociais que nos oprimem muitas vezes em relação a isso. Né? E se a gente trata a nossa dificuldade amorosa ou o nosso ou a nossa solidão desse mesmo jeito, né? A gente está dizendo para nós mesmos coisas horríveis. A gente está se colocando numa posição extremamente dura, né, e diminuída. Quando que muitas vezes a gente precisa se dizer, calma, cara, tudo bem. Tem coisas tuas que realmente não são tão fáceis, tem tido escolhas que realmente não são as melhores, mas passa. É dessas escolhas ruins que muitas vezes a gente se prepara para as boas, né? E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo com quem eu trabalho, com quem eu converso, né? Tem duas nomenclaturas no inglês que para mim são muito boas, que lonely é diferente de alone. Estar solitário é diferente de estar sozinho. Com Muitas vezes certeza. a gente precisa se bastar, gostar da nossa própria companhia antes de qualquer coisa, né? Até porque outro que muito é depositar nas nossas relações afetivas o suprimento afetivo que a gente carece. E, na verdade, isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu não preciso só do amor do meu esposo ou da minha esposa. Eu preciso do amor dos meus amigos, do amor dos meus familiares. Eu preciso do meu momento sozinho. Eu preciso de várias circunstâncias que possam me fazer me sentir bem. Então, fazer um programa com a gente mesmo é super importante. A gente, quando não tem um namorado, uma namorada, alguém mais próximo, mas poder ter com os amigos, com o pessoal do trabalho, poder se suprir a cada espaço que aquele espaço pode trazer para a gente. E não tudo de um lugar só. Primeiro, que tudo não vem só daquele lugar. E segundo, acaba sendo até uma inversão de expectativa no momento que a gente deposita no nosso parceiro nos dá isso. A serviço de quê, né, pessoal? No final das contas, talvez seja para dizer, eu consigo apertar a laranja até espremer a última gota de afeto. Mas o que vai acabar acontecendo é te dizer, viu, Gerson? De novo, tu falhou em se sentir correspondido afetivamente.
E é tão bom, né, Gerson, a gente poder chegar a um certo ponto da vida Eu dei que um você probleminha tem no uma áudio, não tô te pessoa. ouvindo. Tá me ouvindo agora? Não tô ouvindo. Não. E agora, pessoal da live aí tá ouvindo? Não tô ouvindo nada. Nada, nada. Não agora? Tá ouvindo, Gerson? Tô ouvindo nada. Eu tô te ouvindo. O que será que Talvez seja houve? no meu, talvez seja no meu aparelho. Vou tentar sair e entrar de novo, pessoal. Desculpem aí pelo imprevisto. Tá. Tenta sair e entra de novo. Tá me ouvindo, Ângela? Tá normal o áudio? Agora que tô só eu, vocês estão me ouvindo? Tá bom? Ah, então tá. Mas isso que o Gerson disse, assim, eu achei muito interessante, né? Porque. E agora, Gerson? Agora eu tô ouvindo. Acho que o problema foi no meu aparelho mesmo. Existe um motivo Então, bem forte para ter feito psicologia e não ciência da computação. isso que tu falou, achei super interessante, assim, porque é tão bom a gente poder ter do lado, né, uma pessoa assim que, acima de qualquer outra coisa, ela possa ser tua amiga, possa ser uma pessoa, uma confidente, possa ser uma pessoa que esteja realmente de fato no teu lado de forma inteira e não apenas para coisas assim de casal, né? E isso é bem complicado de a gente acertar porque até eu estava falando esses tempos com uma amiga que a gente não se comporta, né, da mesma forma que a gente se comporta com o cônjuge, com os nossos amigos. Porque não sei, parece, talvez seja natural, né, que tem coisas que a gente conversa com amigos que a gente não conversa com um namorado, com um marido, né, e vice-versa. Mas eu acho que tudo deveria começar assim numa amizade, sabe? De pessoas que de fato realmente se admiram, que uma admira a história da outra, não assim só um relacionamento superficial, né? Pra gente dizer, estamos juntos há 15 anos, e sim uma coisa realmente inteira, viva, que se complementa, não que se completa, porque nós já somos pessoas completas, né? Uhum. Mas que a gente se Exatamente. complemente, se admire e viva um relacionamento de fato, com admiração, com companheirismo, né? Acho que isso é interessante. E tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que diz assim: deixa eu achar aqui. A história se repete. A tendência é sair de um relacionamento e procurar a pessoa. Estão ouvindo? Voltou. Tá ouvindo, Gerson? Só, voltou. Deu uma apagadinha, Que mas voltou. a tendência, a história se repete. A tendência é sair de um relacionamento e buscar em outras pessoas situações meio parecidas com o relacionamento passado? Não só nos relacionamentos, né? Acaba tendo o reflexo do relacionamento exatamente por isso, pessoal. Não porque nós somos errados ou porque tem uma coisa muito complicada com a gente, né? Como é a tendência natural da gente pensar. O que faz com que a gente reproduza os espaços são ainda as formas como a gente lida com as nossas vulnerabilidades e com a forma como a gente se enxerga. Lembrando que quanto mais a gente se sentir vulnerável, incapaz ou até mesmo criticado, enfim, todas as coisas mais negativas que a gente trouxer, digamos, no nosso âmago, vão fazer com que a gente tenha leituras de sensação de controle para poder se sentir bem. Então, se de repente eu fui uma pessoa muito ciumenta com o meu namorado ou com a minha namorada, porque lá no fundo eu tinha uma incerteza que é minha, né? E ali termina, poxa, isso não só é ruim porque se confirmou na prática o que eu queria, naquela tentativa desesperada de fazer com que aquilo não acontecesse. Se essa visão ela continua entornando e se fortificou com esse término,
pode ser que isso se repita nos meus amigos, porque eu vou estar muito mais vulnerável a pensar que eu posso ser uma pessoa suscetível de abandono. E a gente, às vezes, nem sequer se questiona o que é ser abandonado, o que é se afastar, o que é estar junto. Porque se a gente for ver, né, pessoal, realmente, se a gente levar tudo à ponta de faca, tudo vai parecer que nada é realmente seguro. Mas, na verdade, não. As coisas, elas são maleáveis, as coisas, elas se transformam, né? São uma eterna metamorfose, como já dizia Raul. Quem aqui tem os mesmos amigos desde que nasceu? Quem aqui não se afastou de pessoas que eram muito importantes, nem por isso deixaram de ser importantes? Né? Quem aqui não conheceu novos amigos e foram pessoas que foram extremamente significativas por um período? Né? Quem aqui não tem mais conhecidos do que amigos? E isso também, de certa forma, é importante, pessoal. A gente, inclusive, saber dosar, né, o que cada relação pode nos trazer é bom. Né? Quantas pessoas não melhoraram a relação com os irmãos, por exemplo, ao parar de morar junto? Eu sou um caso clássico disso, né? Como minha relação com minhas irmãs melhorou depois que a gente começou a morar em lugares separados. E tudo bem. Não é que seja um dever nosso sempre manter estabilidade nas relações, como talvez a ideia inicial me diga. Não. Eu tenho que ir até onde eu posso. E as pessoas vão até onde elas conseguem. E a partir dali, a gente sai, se retira, vai buscar o que a gente precisa também em outras áreas. Sejam em coisas que nos façam bem, sozinhos ou com outras pessoas. Em momentos, talvez a gente vai ter os amigos que vão ser para determinada situação e depois a gente não veja eles no restante do dia. Tudo bem, não é nossa missão ser esse elo de ligação entre todas as partes. Né? Então, é bem nesse intuito da gente, às vezes, poder se questionar o porquê que esse sentimento que está levando a esses comportamentos que a gente percebe como errôneos estão se repetindo. A gente sabe que ninguém faz algo para se machucar, mas a gente está sentindo aquilo, a gente sabe que é muito mais forte do que o pensamento. Né? Às vezes a gente até conseguir... É o clássico exemplo da raiva. Quanta gente já não se falou, poxa, quando eu estava com raiva, eu falei algo que eu não gostaria. E é verdade. Mas é porque a nossa sensação ela é muito mais forte. Vamos se questionar o que essa sensação está dizendo de mim. Né? Essa sensação de mim está dizendo, mas tu vai ficar sozinha para sempre. Por quê? Porque eu não vi os meus amigos uma semana? Será que isso não, inclusive, vai ter sendo até bom para a relação, esse afastamento? Enfim, a gente poder se questionar, né, o que as emoções que mais conduzem a gente a ações estão dizendo da gente. E quando a pessoa se permite também, né, o Gerson, se autoconhecer e ter a sensibilidade de poder identificar, né, os seus defeitos e também as suas qualidades, ela não vai se sentir menosprezada ou até mesmo diminuída por uma pessoa talvez não querer manter um relacionamento ou conhecê-la melhor, porque ela vai perceber que quem está perdendo é aquela pessoa e não ela. Porque todos nós temos a nossa história, todos nós temos as nossas conquistas, por menores que elas sejam, nós temos algo para contar. E só que tem pessoas que estão interessadas e outras não. E essas pessoas também têm a bagagem de vida delas. Então, eu acho que é sempre legal a gente pensar por esse viés, assim, né? Que quando eu me amo, quando eu me valorizo, eu quero ter pessoas que estejam dispostas a querer saber mais da minha vida, da minha bagagem, da minha história e querer compartilhar isso e poder dividir, somar, agregar também a própria história. Eu acho que o amor ele é construído nessa malemolência aí de vida, né? É verdade. E acho que duas coisas importantes, né, da gente mencionar sobre isso. Uma das coisas ali que eu vi que uma colega colocou, poxa, me apaixono 2 vezes na semana, com uma sensação até mais triste, como se isso fosse um peso. Colega, que bom que tu possa viver intensamente as tuas emoções, que tu possa gostar, que tu possa te sentir pertencente a vários espaços. Isso não é necessariamente negativo. Né? É bom a gente poder viver com intensidade aquilo que a gente realmente quer. A questão é como é que eu estou trazendo, como é que eu estou me responsabilizando por isso, de que forma eu estou me trazendo, que eu estou usando isso para me machucar. Não precisa ser. Né? A gente sentir interesse, a gente sentir uma forte atração, a gente sentir
Às vezes é muito parte do momento de vida que a gente está, às vezes é muito parte da fase que a gente está vivendo e tudo bem. Curte as tuas paixões, curte os teus namoros breves que sejam, porque isso não é errado. Se te faz feliz, não é errado. Agora, se essas paixões, isso está te trazendo um sofrimento, temos que pensar, por que que isso está me trazendo sofrimento? Porque quero ter essas pessoas comigo? Será que eu preciso? Poxa, eu estou encontrando tantas pessoas interessantes no meu caminho, será que não seria importante eu poder vivenciar todas essas experiências para poder acreditar, né, para poder me entender melhor? Né? Entender se há um sofrimento, o porquê dele. Se não, curte o teu momento, sabe? Eu acho que isso é muito importante para a gente se permitir amar e ser amado, né? Nessa questão de se cuidar, gente. Isso é muito importante, porque lá atrás me foi feita uma pergunta sobre autoestima. A autoestima, ela está muito ligada com um conceito que a gente chama de autoeficácia. O que é autoeficácia, gente? É o quanto eu me sinto capaz de fazer as coisas. Ter um relacionamento e manter esse relacionamento é muito difícil. Numa escala de 0 a 10, é 100. Se eu estou com uma alta eficácia baixa, eu não vou me cobrar uma coisa de dificuldade 100. Eu não vou pensar que eu tenho que fazer isso agora. Eu vou deixar isso para depois. Eu vou começar a pensar naquilo que é mais importante no início, que é eu me sentir bem. Como eu vou fazer isso, Gerson? Bom, vamos começando a pensar coisas que eu gosto e não faço. Será que não tem espaço no meu dia a dia para um autocuidado, para um carinho a si mesmo, para uma atividade física? Bem aquela coisa que pode até parecer um pouco senso comum, gente, mas é importantíssimo. Porque não é a atividade em si, é a gente se sentir capaz de fazer uma mudança. E à medida que nossa possibilidade de enfrentamento não está sendo possível agora, vai cuidar de ti, espera, vai aparecer. As coisas vão aparecer à medida que a gente estiver pronto e bem para elas. A gente não precisa se apressar nisso. A gente, principalmente no que tange a relacionamentos amorosos, o que a gente tem que ter autocompaixão com o que a gente sente, com as dificuldades que a gente tem em se relacionar e priorizar nosso autocuidado até a gente se sentir pronto para isso. E a pessoa que tem pressa, né, Gerson, também ela pode estar tanto na expectativa de ter um novo relacionamento, de conhecer alguém para De ter novo, fiquei uma sem áudio, relação. gente. Me desculpem. Acho que é meu celular que Continua, está com não, problema. não tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá saindo áudio aí? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Acho que é meu aparelho, pessoal. Peço desculpas aí. Não, Gerson, eu ia te dizer o seguinte, que assim, ó, ter pressa para encontrar logo um relacionamento que seja duradouro, ou sério, enfim, a gente pode estar alimentando muita expectativa num futuro que não existe e deixando de se relacionar com pessoas que de fato fazem parte hoje do nosso dia a dia e de aproveitar essas pessoas e do que elas têm para nos passar de melhor, né? Então, acho que viver mais o presente pode também nos conectar mais com a gente mesma, a ponto de a gente saber, né, o que de fato nós temos de bom também para dar para alguém, para passar para alguém. Porque as pessoas, às vezes, elas querem tanto ter alguém, mas às vezes não se questionam, né? Tá, mas o que eu tenho de bom para passar para alguém? Na hora que eu encontrar alguém, eu vou falar o que a meu respeito? Será que eu sou uma pessoa que tem um assunto legal, que tenho atrativos o suficiente para ter alguém ao meu lado hoje? Né? A não ser essa ansiedade, né, de ter alguém ao lado só para suprir uma carência minha, que pode Exatamente. também ser, estar com amigos ou com família, pode ser suprida dessa maneira também, né? Eu acho extremamente importante a gente sempre se fazer a pergunta, né? A serviço de quê? Se a gente se coloca uma pressão ou tem um pressuposto de desespero,
Se a gente for no contexto e no conceito da palavra, está dizendo que é uma necessidade muito importante para o início. Desespero se propõe quase que uma situação de vida ou morte. Se a gente está pensando numa situação de vida ou morte, em um relacionamento, pessoal, com certeza a leitura ela está desfocada do nosso contexto. Porque ninguém aqui vai morrer ou vai deixar de... ou vai sobreviver ou vai viver, né, simplesmente por ter alguém do seu lado, de ter um parceiro ou de ter uma parceira. Não é uma condição vital, como, por exemplo, eu respirar. Mas se eu sinto isso, uma necessidade quase que vital, é porque a gente está trazendo aquele sentimento infantil de volta. A gente está trazendo aquela nossa criança vulnerável, que tantas vezes assume o lugar das nossas necessidades, do nosso desamparo, em cena. E aí, como é que a gente vai tratar ela? A gente vai dizer para ela, como é que a gente trata uma criança, pessoal, que está se sentindo desamparada, que está se sentindo com medo? Quem é pai, quem é mãe, a gente diz para ela, não se sente assim? Para de chorar? Não olha para isso? Não, vai lá e corre e dá o teu melhor. Não, a gente diz, calma. Eu sei que tu tá angustiado, eu sei que tu tá com medo, mas vai passar. Não tem nada aqui nesse momento que possa realmente te ferir dessa forma. Tu tá buscando as coisas ao teu tempo. Vai curtindo as coisas da maneira que ela aparecer. Ah, mas eu preciso de alguém para suprir nossas necessidades. Todo mundo precisa de alguém para suprir alguma necessidade, né? Eu preciso do açougueiro para me nutrir de carne. Eu preciso do leiteiro para comprar o leite. Então todo mundo precisa de alguém para suprir algum tipo de necessidade. Não tem problema a gente se sentir assim às vezes. A questão é, calma, a gente tem possibilidades de chegar lá. E não se contentem com pouco, gente. A gente ser tratado bem, a gente ser tratado com carinho, a gente ser tratado com confiança é o mínimo. Ah, mas ele me tratou assim tão bem, então eu tenho que ser o melhor ou a melhor para essa pessoa. Negativo. Isso é o que a gente merece. E se a gente não tem isso, vocês têm todo o direito de, ó, tchau e bênção, e buscar em outras relações e em si mesmo coisas que vão ser boas pra gente, né? A gente não... Namoro, e isso é muito importante falar, pessoal, relacionamento bom não é aquele que faz com que a gente se sinta obrigado a ser humano. É aquele com que faz com que a gente sinta liberdade de ser, inclusive, vulnerável. Porque a reflexão que eu vou trazer a todos é o seguinte: tantas vezes a gente esconde a nossa vulnerabilidade com medo de que ela seja um defeito. Só que uma das únicas coisas que todas as pessoas no mundo têm em comum é vulnerabilidade. Vamos partir de um outro pressuposto. Coisas em comum aproximam a gente, não é? Seja gostos, sejam coisas... são situações em comum. Tornam a gente mais... Não aproximam... Tá me ouvindo, Perfeitamente. Gerson? Ah, tá. Bom, Gerson, eu acho que o recado foi dado, né? Eu adorei, assim, ó, a nossa live. Eu acho que ficou super claro isso. E o nosso objetivo foi atingido, com certeza. Eu acho que sempre que a gente puder questionar, de fato, os nossos sentimentos e adequá-los à realidade, né? Retirá-los um pouco do nosso mundo da fantasia, criar menos expectativas e poder, então, criar relações mais sólidas e sair um pouquinho dessa zona de conforto, porque sempre quando a gente visita o nosso interior, a gente sai da zona de conforto e às vezes é até um pouco dolorido. Então, eu te agradeço muito por ter aceito o convite e espero que a gente faça outras lives aí. Com certeza, pessoal. Fico muito contente de poder estar aqui, de poder contribuir. Faço um convite a todos, né, que queiram aprender um pouco mais, queiram curtir um pouco mais do conteúdo também que eu produzo. Me sigam lá no Instagram, né, @psicólogo_Gerson. E quem é da área, que se interessou, que ficou muito curioso para saber um pouco mais sobre esse cuidado com essa nossa criança vulnerável, como a gente trabalha com casais, eu também sugiro, né, e fazendo um pequeno merchan da clínica onde eu trabalho, dos conteúdos e dos cursos da Weiner Psicologia, que eles foram lugares que foi muito importante no meu crescimento profissional e hoje, onde eu atendo e trabalho, e a gente tem diversos cursos para falar
né, de terapia de esquema, onde fala desse cuidado com a criança vulnerável, de terapia de esquema para casais, inclusive, de atendimentos para vários tipos de população. Também fica o convite para vocês. Muito legal, então. Boa noite. Muito obrigado, Tchau, gente. Até tchau. mais. Tchau.